Glória a Deus, boa noite, a graça e a paz do Senhor. É uma honra sempre estar aqui, e especialmente nesse momento tão propício, o momento que eu mesmo estou vivenciando, lá em Campina Grande. E sabe, quando pessoas lá em Aracaju, é porque eu morei em Campina Grande, às vezes eu troco, sabe? Mas quando pessoas entram aqui nesse lugar, tem muita gente que entra de vários locais. E quando eles entram, eu te garanto que eles veem a grandeza, eles veem a acústica, o som, os telões, a decoração, a excelência feita. Mas eu tenho uma ótica um pouco diferente. Por eu ter vivenciado isso na minha própria pele, quando eu entro num lugar como este, eu vejo renúncia, eu vejo oração, eu vejo sacrifício, eu vejo fidelidade. E sabe, o fato de você estar aqui já fala muito do seu perfil. Porque uma pessoa qualquer não estaria numa reunião como esta. Mas só uma pessoa que tivesse visão. Só uma pessoa que soubesse arregaçar as mangas e dizer: eu vou fazer parte, corpo, alma e espírito, desta visão que Deus está plantando nesse lugar. Aqui é a tropa de elite. Então, antes de qualquer coisa, eu queria só parabenizar você por simplesmente estar aqui. Porque Deus, Ele dá a visão, mas Ele conta com pessoas para cumprir aquela visão. E como Guto havia mencionado, lá em Aracaju, nós terminamos o nosso templo. O nosso templo não é como esse, na dimensão desse. Esse é o templo de Salomão. O nosso é o templo de Salomãozinho. Entendeu? Mas de qualquer forma, nós estamos felizes pelo término, pela conquista. E eu tenho para mim que eu sou mais feliz de todos lá na igreja. Até porque antigamente a gente tinha 4 cultos no domingo. Eu dirigia o primeiro culto e eu pregava nos 3 cultos seguintes. E eu lembro muitos momentos quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era colocar as pernas para cima e ficar fazendo alguns sons, tipo assim, porque doía. Várias vezes eu pedia a Edma para me dar massagem nos pés. E Edma não gosta de dar massagem. Eu não sei quantas esposas que tem aqui que é assim. Teve alguns anos atrás que ela, no meu aniversário, foi no Polishop e comprou uma daquelas máquinas que faz massagem nos pés. E depois disso, toda vez que eu pedia uma massagem nos pés, depois dos 3 cultos, ela dizia: vai pegar a máquina. Ela não é nada besta. Mas graças a Deus hoje está mais fácil, Eu prego apenas uma vez e depois eu consigo sair com minha família para jantar. E talvez isso pareça pouca coisa para algumas pessoas aqui, mas para mim tem muita relevância, porque conversando com minha filha recentemente, ela me chocou com uma notícia. Nem eu estava ciente disso. Ela tem 14 anos de idade. E a gente voltou para casa para jantar juntos depois de um culto de domingo à noite. E ela disse: pai, eu estou como quem sonha. Eu estou feliz demais. Ela disse: pai, eu não lembro na minha vida de jantar com o Senhor num domingo à noite. Por quê? Porque eu sempre ficava na igreja pregando até tarde e ela tinha que ir para casa mais cedo por causa da aula no outro dia. Então, para nós
lá em Aracaju, um templo novo não era questão de luxo. Era questão mesmo de necessidade. A gente precisava mesmo disso. E graças a Deus, nós conseguimos esta bênção do Senhor. O investimento total, desde a compra do terreno até a construção, foi cerca de 5 milhões de reais. E a gente conseguiu pagar tudo isso, não devemos nada a ninguém. Algumas pessoas sempre perguntam, então já vou tirar a sua dúvida logo de cara, se vieram caminhões de dólar lá dos Estados Unidos, já que eu sou americano. Eu quero dizer não. Inclusive, eu diria que 97%, talvez a 98% de tudo que entrou veio do nosso povo, da igreja local. Amém? Eu tenho um vídeo, eu queria mostrar um vídeo bem pequeno que mostra a inauguração do nosso templo, só para que você possa ver como é que ficou, tá? Pode colocar. Amém. Então essa é um pouco da nossa história durante alguns anos. E a minha intenção hoje à noite é justamente procurar passar para vocês algumas coisas que eu mesmo aprendi durante a nossa jornada de construção, tá bom? E eu creio que vai ajudar vocês com aquela visão que Deus tem dado a vocês aqui neste lugar. Então, eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era a palavra. É só esse pequeno pedaço do versículo que eu quero ler com vocês, porque dentro dessa frase existe um princípio ministerial importantíssimo. No princípio era a palavra. Qualquer coisa que nós fazemos no ministério precisa começar com uma palavra de Deus. Sabe que as coisas que eu tenho feito no ministério até hoje são resultado de uma palavra que eu tenho recebido do Senhor no passado. Por exemplo, eu não fui para Aracaju só por ir. Eu não conhecia nada de Aracaju. Mas o fato é que Deus, Ele falou comigo. Ele me disse que eu seria o pastor daquela obra. E Ele não falou apenas comigo, mas Ele confirmou isso no coração da minha esposa.
e, consequentemente, também no coração do ministério, a nossa liderança. Então, a gente está lá até hoje por causa de uma palavra que Deus nos enviou. Além disso, depois de um tempo de pastorado, Deus me deu uma outra palavra. E essa palavra era para nós, com a nossa igreja, alcançarmos 1% da população de Aracaju. E hoje, isso seria ou representaria 6.500 pessoas, mais ou menos. E essa é a direção que a gente está trilhando. A gente não está lá ainda, temos ainda uma distância, mas se Deus falou é porque Ele já sabe o fim desde o princípio, e eu sei que vai se cumprir. E esse se tornou o nosso lema. Às vezes a gente faz campanhas e coloca rumo a 1%. E todo mundo na igreja sabe exatamente o que isso significa. Isso representa uma quantidade de vidas, um pedaço da cidade que Deus está nos dando. Sabe por que Campina Grande precisa ter uma igreja grande assim como esta? Porque Deus chamou Campina Grande para impactar esta cidade, para influenciar um pedaço da cidade. Vocês estão comigo? E como o Gleison falou, é bom ressaltar isso, porque o templo, para nós em Aracaju, é muito importante para nós. Mas sabe que este templo especificamente tem mais relevância do que todos os outros templos da Verbo da Vida no mundo? Porque aqui é a Meca, aqui é Jerusalém, aqui é a casa de todos nós. Aqui é o maior referencial que o Ministério Verbo da Vida tem. E as pessoas vêm para cá para fazem conferências. Vocês talvez não imaginam, porque vocês moram aqui, vocês com facilidade frequentam as coisas, mas quando nós mandamos de Aracaju caravanas para JPN, para conferência de homens e mulheres, eles voltam de outro jeito. São outras pessoas, eles não conseguiram ainda ver uma coisa que este lugar proporcionou que eles vissem. Vocês precisam entender a relevância deste templo em Campina Grande. E sabe, Deus, eu não estou dizendo que Deus só falou comigo 3 vezes na minha vida não, viu? Mas eu estou destacando momentos, palavras que Ele me deu. E depois disso, Deus, Ele falou comigo, me deu uma palavra sobre construção. Agora, isso para mim foi interessante demais, foi até cômico. Porque eu mesmo nunca construí nada em toda a minha vida. Eu não sabia nem por onde vai. Como é que começa? Eu não sabia. Meus primos, eles eram experientes com isso, eles trabalhavam com construção, mas eu mesmo não entendia nada. E aí você vê, é justamente sou eu que Deus chamou para encabeçar uma obra de 5 milhões de reais. Sabe, eu acho que Deus faz coisas assim de propósito, só para mostrar que Ele pode. Amém? Deus gosta de se amostrar. Mas eu comecei a analisar algumas coisas sobre a Bíblia. Você vê que Deus, Ele não foi assim apenas comigo, Ele sempre foi assim. Quando você analisa a vida de Noé, Noé não sabia nem no que era a arca. Mas Deus falou com ele, levantou ele, instruiu ele passo por passo. E ele construiu uma arca fantástica, sem curso de engenharia. Ele não se formou aqui de Campina Grande. Que aqui tem uma escola boa, mas não foi aqui. Foi a escola do Espírito Santo. Quem já se formou da escola do Espírito Santo em algumas áreas da sua vida? Sabe que você não precisa ter experiência se você tem uma palavra de Deus. Você não precisa nem de habilidade se
você tem uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus traz com ela uma graça que te capacita a fazer coisas sobrenaturais. Quantos de vocês acham que andar por sobre as águas é sobrenatural? Quem não acha, a gente vai fazer uma demonstração. E vai ser com você. Mas sabe o que capacitou Pedro a andar sobre as águas? Não foi cursos de mergulho. O que capacitou ele a andar sobre as águas foi uma palavra que ele recebeu por parte de Jesus quando ele disse, vem. E sabe, ele andou sobre aquela palavra. E é interessante também observar que esta palavra não foi direcionada para Tiago, não foi direcionada para João, ou para nenhum outro dos discípulos. Foi uma palavra rema, especificamente para Pedro. Mateus 16, 18, diz que Jesus perguntou aos discípulos, quem é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra da qual Pedro se refere aqui é a revelação de que Jesus é o Cristo. Em outras palavras, Jesus disse que ele iria edificar a sua igreja sobre uma revelação. Agora, se Jesus edifica a igreja dele por meio de revelação, então é por meio de revelação que nós devemos estar edificando as nossas igrejas. Amém? Então eu pergunto, qual é a palavra de Deus que Ele tem dado a esta igreja? Especificamente, Campina Grande sede. Se a palavra for para terminar este templo e ainda para construir outras coisas novas, então haverá uma graça sobrenatural para isso. Aleluia. Diga comigo, no princípio era a palavra. E eu conheço essa obra suficiente para saber que ela está fundamentada numa palavra falada do Espírito de Deus. E é por isso que tem dado certo até hoje. E é por isso que vai dar até o final. Quem crê que vai até o final aqui? Agora abra comigo em Zacarias, capítulo 4. E versículo 6. Zacarias 4, 6 diz, ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Agora essa passagem descreve uma palavra de Deus dada a Zorobabel por meio do profeta Zacarias. Zorobabel foi o governador de Judá, encarregado de reconstruir o templo de Jerusalém após o cativeiro da Babilônia. E ele iniciou a obra, e a Bíblia nos fala que em 2 anos ele conseguiu concluir a fundação. Então foi uma conquista, foi uma etapa vencida, isso foi bênção. Mas depois disso, os samaritanos vieram. E eles criaram obstáculos, eles complicaram a obra. E por causa disso, a obra ficou parada durante 17 anos. Quantos sabem que 17 anos é muito tempo? E Zorobabel, por causa de tudo isso, provavelmente ele estava muito frustrado. Ele estava desanimado, pensando talvez que ele não queria conseguir terminar aquilo que Deus confiou ele para fazer. Será que alguém aqui já teve esse sentimento de que você não ia conseguir terminar algum projeto na sua vida? Sabe que
este foi o contexto da palavra que foi dada a Zorobabel. Um homem frustrado, desanimado, chateado e talvez desacreditado em si mesmo, pensando que ele não iria conseguir terminar construindo aquilo que Deus confiou a ele. Mas ele fala no final do versículo, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que eu quero que você entenda é que esta palavra especificamente, eu sei que a gente já usou em vários sermões, né? Para vários exemplos, mas o contexto exato aonde foi aplicado essa frase foi sobre a construção de um templo. Tudo indica que Zorobabel, como eu falei, estava olhando no natural, vendo as limitações pessoais que ele tinha. Sabe que se a gente não tiver cuidado, a gente acaba fazendo a mesma coisa. Olhando para as coisas que são difíceis, olhando para o recurso, de repente, que ainda não temos. E só observando a esfera e a dimensão natural. Eu lembro certo dia que eu resolvi fazer cálculos. Edna me conhece muito bem e sabe que eu faço cálculos muitas vezes sobre muitas coisas. E eu fiz cálculos esse dia sobre o quanto que a gente arrecadava por mês, e eu comparava isso com a quantidade de dinheiro que nós iríamos precisar para concluir a nossa construção. E depois de eu calcular tudo, eu cheguei à seguinte conclusão: que Jesus iria voltar 2 vezes. Uma no arrebatamento e outra no reinado milenar. E mesmo assim a gente não ia ter o dinheiro suficiente para concluir o templo. E sabe que foi nesse momento que eu entendi que só o mover do Espírito para este templo ser concluído. Nós precisávamos de milagres, de sopros sobrenatural do Espírito. E graças a Deus, na caminhada a gente viu várias manifestações do Espírito. Eu lembro, certa vez, eu sempre dava relatórios sobre o andamento da construção, com vídeos, com fotos, para deixar a igreja informada. Isso era uma prática comum para nós, para sermos transparentes com o povo e para que eles pudessem acompanhar o progresso. E eu fiz isso certo domingo, da mesma forma que sempre fiz. Só que tinha uma menina que cantava no louvor, que veio para mim, logo depois, com cada olhão. E ela disse: pastor, a gente precisa tirar uma oferta agora para a construção. E eu disse: é? Ela disse: é. Eu disse: então faça você. E ela falou para a igreja a respeito dessa direção que ela tinha. Imediatamente 2 homens saíram do seu lugar e vieram para a frente. Nós estávamos precisando de 1,5 milhão naquele momento. Um dos homens disse: Deus falou comigo para dar 1% do que está faltando. Isso seria 15 mil reais. A outra pessoa disse: Deus falou comigo para entregar o meu carro. E ele pegou a chave e colocou na minha mão. Então a gente comunicou isso para a igreja. Assim que a gente comunicou, foi como pipoca. Foi um após outro. Eu vou dar 10 mil, eu vou dar 5 mil, eu vou dar joias, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E literalmente eu não preguei. Eu não pude pregar, porque não me davam oportunidade. Era gente demais vindo para o altar dizendo que queria dar. E isso era no segundo culto, ainda tinha outro culto. Então eu disse: Senhor, eu vou fazer o quê? Aí
O pessoal entrou no terceiro culto e eu avisei a eles o que foi que aconteceu. Foi a mesma coisa. Uma após outra, eu não preguei, só chegando o dinheiro. E aí, o que entrou nessa oferta me impressionou. A gente recebeu carros, mais de um, parte de um apartamento, joias, instrumentos musicais, animais. Vocês podem achar brincadeira, mas desde que a gente faz campanha, a gente já recebeu cavalo, bode, carneiro, boi. Um zoológico a igreja já recebeu. Agora eu tentei contabilizar esta única oferta, mas foi muito difícil porque eu não sabia quanto valia um cavalo. Mas eu estimei que entrou mais de 300 mil reais naquela oferta. Agora pense, foi uma oferta que eu nem fiz. Foi uma oferta do Espírito. Eu sou muito organizado, eu sei preparar um negócio, um projeto e lançar. De tudo que eu já preparei, nunca cheguei aos pés de uma oferta daquela, que foi o Espírito Santo que fez. Aleluia. Teve um rapaz da nossa igreja, ele, muito jovem, 20 e pouquinho, 23 talvez, 24 anos de idade. Ele estava sabendo a respeito da construção e ele queria contribuir de alguma maneira. E ele orou, ele disse: Senhor, me dê uma oportunidade, uma ideia, alguma coisa para que eu possa contribuir na nossa construção. E ele tinha tentado fazer um negócio na internet, mas que nunca dava certo. Só que quando ele fez essa oração, ele disse: Senhor, me dá uma ideia e eu darei 100% para a construção. Quando ele falou isso, o projeto dele começou a dar certo. E aí, eu lembro ele me contando que entrou a princípio 3 mil reais. Aí ele se alegrou. Ele disse: que oferta abençoada que eu vou poder dar. Depois, só no Black Friday, quem sabe o que é Black Friday? Só no Black Friday entrou 25 mil reais. Agora, você tem que entender que esse rapaz era muito tímido. Inclusive, antes desse encontro, eu nem lembro de ele ter conversado comigo em momento algum. Desde que ele foi membro da igreja. Muito tímido. E aí, ele até para falar comigo, ele chamou uma pessoa para acompanhar. Para ser o porta-voz dele. E eu não sabia que nada disso estava acontecendo, mas ele estava pegando esse dinheiro e guardando. Por quê? Porque ele tinha dito ao Senhor que iria dar 100% para a igreja. E se passou um ano. E depois ele me chamou junto com um colega e quis me explicar sobre tudo isso que estava havendo. E ele disse: pois pastor, eu pedi a Deus, ele me deu uma ideia, eu fui guardando dinheiro, eu queria te dar um cheque agora para a construção. Aí eu peguei o cheque, de forma tranquila. Quando eu olhei, eu parecia, sabe aquele emoji que tem no olho mais ou menos desse tamanho? Foi mais ou menos a minha expressão, 400 mil reais que ele colocou na minha mão de uma vez para a nossa obra. E não foi só isso, depois disso, ele fala outra coisa, pastor. Eu queria que você me passasse a conta da igreja, da construção, porque eu quero também estar dando todo mês. Aí eu pensando, certo, e você acha que vai dar quanto, mais ou menos? Porque para quem acabou de dar 400 mil... brotou uma curiosidade. Talvez você não tivesse coragem de perguntar, mas você iria perguntar a mesma coisa, ou pensar pelo menos. Aí eu perguntei, ele disse: pastor, varia de um mês para outro, mas deve ser mais ou menos uns 50 mil. Eu disse: tá certo. Eu nunca escrevi a conta da igreja tão rápido como naquele momento. Eu disse: tome, está aqui. E ele foi dando, fielmente. E a gente fez os cálculos, eu junto com ele. E
o todo, ele sozinho, esse jovem rapaz que ninguém dava nada, que ninguém nem conversava com ele, muitas vezes, ele deu mais de R$1 milhão para a nossa obra. E esse dinheiro chegou no momento crucial, onde eu tinha que tomar decisões importantes sobre o que iria fazer ou não, porque faltou recurso, mas na hora H, Deus trouxe na nossa mão. Ao invés de fazer a metade, por causa dessa oferta, a gente conseguiu fazer tudo. Recentemente, nós tivemos a inauguração, o aniversário da nossa igreja. E nós temos outras coisas que a gente precisa fazer e resolver. E eu coloquei como alvo R$150 mil para a gente arrecadar. E a gente não conseguiu. Entrou R$250 mil. Ultrapassou o alvo. E você pergunta, como é isso, pastor? Que habilidade? Não é habilidade nenhuma. É o Espírito. Não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. E sabe, aqui não vai ser diferente. E está sendo assim. Não ache que vocês chegaram até aqui porque vocês são bonitos e inteligentes. Vocês são bonitos e inteligentes, mas o que trouxe esse estágio foi o Espírito Santo se movendo. E ele não parou de se mover, graças a Deus. Versículo 7 diz assim: quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, e ele trará pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Ainda me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos a acabarão. E saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Quero falar algumas coisas aqui. Esse monte grande sobre o qual Zacarias estava se referindo, era um problema ministerial que ele estava enfrentando. Todos nós vamos enfrentar montes grandes no nosso ministério. Eu vi a comissão de construção aqui, na frente da igreja. E eu tenho certeza que a gente poderia ter umas boas conversas sobre os montes grandes que vocês já tiveram que enfrentar no processo dessa construção. Aí eu poderia comparar os meus montes com seus montes. Iria ser uma bênção. Mas sabe, nós não devemos nos assustar com montes. Temos que nos acostumar com eles, porque sempre vão aparecer. O nosso papel é saber como lidar com eles à medida que vem. Talvez você não sabia disso, mas Zorobabel, ele nunca estudou no Rema. Mas mesmo assim, ele já estava aprendendo sobre a confissão de fé. Porque ele disse: Zorobabel, fale para o seu monte. Não foi isso que ele disse? Fale para um monte. Uma coisa que eu percebo às vezes é que a gente vai gastando tanto tempo na palavra da fé, aprendendo tanta revelação, que se a gente não tiver cuidado, a gente esquece o básico. O ABC da fé, que é crer no coração e fala com a boca. É quando o problema se apresenta, fale para ele, mande embora, obedecendo a palavra do Senhor. Porque sabe, queridos, a mesma fé que trouxe vocês até aqui é exatamente a mesma fé que vai levá-los para a próxima etapa. Se esta fé funcionou na sua simplicidade, não é agora que ela não vai funcionar. Amém? Sabe, ele fala em versículo 9 a respeito das mãos de Zorobabel. Eu acho isso importante, porque nós vemos Deus fazendo referência às mãos de pessoas em outros versículos também, como em Atos 5:12. Ele disse: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos.
Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus está querendo usar as suas mãos para fazer os milagres dele. E ele disse que as mãos que começaram a obra também vão terminá-la. Aleluia. Sabe que Deus não faz nada pela metade? E Ele também não te chamou para parar no meio do caminho. A mesma graça que Ele te dá para começar, Ele também te dá para terminar. Eu declaro sobre esta igreja que o que as mãos de muitos já começaram, também vão terminar no nome de Jesus Cristo. Vai ter pessoas nesse grupo que quantos aqui são envolvidos nesta construção desde o início? Levante sua mão. Vai ter pessoas aqui cujas mãos começaram e as próprias mãos vão terminar. Olha, isso é um grande privilégio. Amém. Versículo 10. E esse daqui é muito importante. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aleluia. Agora, veja a pergunta que Deus faz a Zorobabel no início do versículo. Ele disse, quem despreza o dia das coisas pequenas? Eu creio que esta foi uma advertência que Deus estava dando a ele. Tudo que Deus nos chama para fazer será grande, pelo menos na nossa própria ótica. Para ele é fichinha, mas para nós aquilo é gigantesco. Mas no reino de Deus as coisas grandes sempre começam pequenas. E é por isso que é muito importante nós não desprezarmos os pequenos começos. Sabe como foi que a gente começou a nossa campanha na construção? Eu não sabia na época, eu pensei que era uma ideia minha. Depois é que eu vim a entender que foi o Espírito Santo falando comigo. Você sabia que às vezes a voz de Deus é bem parecida assim, ao tal ponto de você não saber, rapaz, esse é meu pensamento, isso é Deus, quem é? Quando você está muito próximo a Ele, o seu coração está batendo junto com dele, e para você fica difícil de você saber quem é quem, né? Então, veio a ideia, por que você não separa R$1.000 por mês da receita da igreja, todos os meses? Porque quem sabe, um dia você pode querer comprar um terreno, ou construir uma igreja, ou coisa do tipo. Então eu pensei sobre isso, eu achei, é uma boa ideia. E foi assim que a gente começou, com R$1.000. Botaram na poupança. Agora eu pergunto a você, o que é R$1.000 perante uma obra de 5 milhões de reais? Para o homem natural não é nada. Mas para o homem espiritual é o começo de um grande milagre. A Bíblia fala sobre o profeta Elias. Deus deu uma palavra para ele, que em meio à seca que haveria chuva. Então ele foi orar, com expectativa da palavra se cumprir. E ele junto com o servo dele, enquanto ele orava, ele mandava o servo ir olhar. Por quê? Porque ele estava certo. Essa chuva vai cair. Eu declaro que vai cair chuva nesse lugar, viu? Então o servo foi, olhou e não viu nada. Aí ele voltou e disse, eu não tem nada não. Ele disse, então volte. Ele voltou, olhou, retornou e disse, não tem nada. Eu ouso perguntar, quantos pastores tem aqui que já olhou na conta bancária da igreja? E quando você olhou, você voltou e disse, não tem nada. Será que alguém já passou por isso? Justamente quando você estava precisando, você está orando, buscando. Foi isso que aconteceu. Mas o que eu acho fantástico sobre Elias é que ele não cansou.
Ele não se desanimou. Ele já voltou 3, 4, 5, 6 vezes, não tem nada, não tem problema não. Eu sei que está vindo, vai olhar de novo. E na 7ª vez, ele retornou e ele disse: Elias, para dizer a verdade, tem alguma coisa assim. Agora eu estou até um pouco constrangido até para falar. Porque tem, mas é uma nuvenzinho sem vergonha, mais ou menos do tamanho da mão de um homem. Quando ele falou isso, Elias pulou e disse: é isso! Ele disse: mande falar para Acabe para aprontar a carruagem, porque há ruído de abundante chuva nesse lugar. Sabe que Deus está querendo nos ensinar algo. Elias soube apreciar as coisas pequenas. Ele viu naquela pequena nuvem um grande vendaval do Espírito de Deus. Talvez a arrecadação não tenha sido como vocês gostariam. Talvez vocês tivessem um mal. Eu pensei que seria X e foi até a metade ou menos. Ao invés de se desanimar e desprezar, você pega aquilo, levanta diante de Deus, como Jesus fez com poucos pães e poucos peixes. A Bíblia diz que ele deu graças e ele abençoou. E quando ele abençoou, Deus multiplicou. Deus está para multiplicar ofertas aqui neste lugar. Aleluia. Sabe, se você valorizar as coisas pequenas, assim como um bebê, né? Você nasce, o bebê é pequenininho, você pode botar na palma das 2 mãos. Mas se você continuar alimentando, nutrindo, o que é que acontece? A mesma coisa que aconteceu com meu filho. O bicho está maior do que eu agora. Eu tenho que falar com ele assim. Então aquele pequenininho já cresceu. Assim são as coisas do Senhor, mas precisam ser nutridas, precisam ser cuidadas. E eu lembro que aqueles R$1.000 chegaram a crescer com o tempo. A gente só ficou pegando, depois daquele primeiro mês, botando na aplicação. E eu lembro o dia quando eu olhei na conta e tinha R$2 milhões. Oh, aleluia. Oh, happy day. É um happy day quando você olha na sua conta e tem R$2 milhões. Amém. Mas sabe que para passar de R$1.000 para R$2 milhões, não foi em um dia, não foi em 2 dias, levou um tempo. E é justamente sobre isso que eu quero encerrar falando com você hoje à noite. Sobre a importância da perseverança. Uma característica que é desprezada por muitas pessoas no corpo de Cristo. Querem tudo tipo micro-ondas, né? Tudo vapri-vupri. Mas nem tudo é assim. Só para você ter uma noção de quanto tempo passou para a gente terminar a nossa obra, especificamente em Aracaju, do dia que a gente lançou a pedra fundamental até a inauguração do templo, foram 6 anos que se passaram. Vai contando. Antes disso, nós tínhamos que aprovar todos os projetos nos órgãos, tá? Só isso levou 3 anos. Mas antes disso, nós tínhamos que elaborar os projetos, que também levou 1 ano e meio. Mas antes disso, nós tínhamos que comprar os 2 terrenos aonde iria colocar a edificação, que foi cerca de 4 a 5 anos. Nessa brincadeira, dos primeiros R$1.000 até a inauguração do templo, se passaram mais ou menos 14 a 15 anos da nossa vida e do nosso tempo. Oh, happy day. Quantos sabem que crentes, eles não gostam muito de ouvir pregações assim? Esse lado. Mas se você observar na Bíblia sobre fé, você vai ver vários versículos. Não é 1, não é 2, não são 3.
São vários versículos que conectam a perseverança junto com a fé. Então, por que toda vez que a gente quer viver pela fé, a gente quer descartar a perseverança? A gente quer dar um chute na paciência? Não. É a mesma coisa de você tirar a perna de uma pessoa. Falando sobre isso, eu lembro de um cara, eu era lutador. Lembrei de Guto agora. O cara tinha uma perna só. E eu tinha que lutar com ele. Aí você, o que foi que você fez? Eu ataquei a perna dele, claro. Você pode imaginar eu perdendo para um cara com uma perna só. Seria um desastre. Mas é assim. A fé sem a perseverança é que um cara com uma perna só. Muito mais frágil. Não tem estabilidade. Sabe, eu pessoalmente não imaginava de jeito nenhum que iria demorar tanto. Porque, na verdade, eu até confesso que na evolução da obra, as coisas começaram a mexer com minha alma. Eu tive que resistir pensamentos, desânimo. Agora eu sei que eu sou o único que já passou por isso. Né? Demônios falando. E sabe que demônios também falam por meio de pessoas. E não tem que ser aquela voz grossa, não. Pode ser aquela voz suave, mas é cão puro. Eu lembro pessoas chegando para mim e dizendo, pastor, E pastor João, eu creio que ele vai entender tudo com nitidez do que eu estou falando. Pastor, quando é que vai terminar a obra? Isso me irritava. Pense como isso me irritava. Porque eu estava ralando. Eu estava crendo, jejuando, esticando minha fé para cada centavo. E essa pessoa, na maior cara de pau, quando é que vai começar a igreja? E dava uma vontade em mim de olhar para essa pessoa e dizer, quando é que vai começar a igreja? Quando você dá uma oferta gorda, seu cabeção. É nessa hora que a gente vai começar a igreja. Pastor João está... É isso aí, pastor. É isso mesmo. Eu nunca esqueço uma pessoa, foi pior ainda. Olhou para mim e disse, pastor, está demorando a construção, não está? Sabe, há uma passagem onde Paulo disse, não impõe as mãos precipitadamente sobre ninguém. Como eu queria impor as mãos precipitadamente naquele dia. Mas o fato é, há muitas vozes no mundo. Há vozes que vêm para nos levantar, as vozes que vêm para nos desanimar. E minha alma foi mexida. Então eu não precisava apenas lidar com as finanças, com o projeto. Eu precisava lidar também com uma das coisas mais importantes de todas, que era com a minha alma. Para que não desanimasse. Para que não parasse. Por causa do prazo que estava se esticando mais do que eu pensava. Mais do que eu queria. E um dia eu lembro especificamente como Deus é bom conosco. Deus usou a boca do pastor Tony, da Igreja Verbo da Vida de Ribeirão Preto, para ministrar, me abençoar. E ele nem sabia o que ele estava fazendo, mas ele apenas citou um versículo para mim. É quando Jesus disse que o templo seria destruído, mas que ele iria levantá-lo novamente em 3 dias. Aí os judeus ficaram espantados e disseram o seguinte, olha o que disseram. Em 46 anos foi edificado esse santuário. E tu o levantarás em 3 dias. Digam comigo, 46 anos. Eu nunca tinha prestado atenção a essa passagem. Mas meus olhos se abriram e disse, o quê? Quantos anos? 46? Oh, aleluia!
Oh, libertação para a minha vida. Eu disse, olha, minha obra está demorando demais, mas 46 anos não vai demorar não. Sabe o que Deus estava fazendo comigo? Ele estava trabalhando na minha perspectiva. Às vezes a gente se desanima porque a nossa perspectiva está no lugar errado. Está do jeito errado. Perseverança se torna mais fácil quando temos a perspectiva certa sobre aquilo que nós estamos fazendo. Veja uma coisa interessante. Eu já tinha visto vários milagres financeiros. Eu acabei de citar alguns. Assim, coisa que você fica boca aberta. Não tem explicação humana. Nós já tínhamos 80% a 90% do templo acabado. Agora, em meio a tudo isso, eu estava tão focado no futuro, nas coisas que ainda faltava realizar, que eu me esqueci de celebrar o que o Senhor já havia feito. Se a gente não tiver cuidado, a gente faz isso. Ao invés de olhar os 90% de manifestação de Deus, a gente só fica olhando os 10%. Eu quero lhe dizer uma coisa. Pode estar faltando um bocado aqui, nesse templo. Mas o que Deus tem feito aqui nesse lugar é inegável. Eu lembro dos religiosos, quando eles estavam querendo perseguir e fazer mal com os apóstolos. Eles estavam discutindo o que vamos fazer, o povo está gostando, e eles chegam a dizer o seguinte: mas uma coisa é certa, é inegável que o milagre de Deus se operou. Eu quero dizer que aqui é inegável que a mão de Deus tem operado nesse lugar. Aleluia. E nós precisamos aprender a celebrar cada vitória na jornada ao nosso destino. Se tem uma coisa que eu quero lhe incentivar hoje, é não fique tão focado no que falta, que você se esqueça do que já veio. Não mire tanto no futuro, que você esqueça de levantar as mãos, pela bondade e manifestação do Senhor do passado. Sabe, nesse processo todo, Deus me ensinou, e eu já vou encerrar com isso. Tem mais algumas coisas, mas eu encerro por aqui. Deus me ensinou que existe mais de um tipo de rompimento. Eu tinha uma ideia de rompimento de ser de um jeito específico. Cabuf! E rompeu. E como uma barragem que de repente é destruída e a água vai jorrando com força. Mas os meus 2 filhos, eles nasceram de parto cesariano, né? Não foi parto normal. E com meu filho eu não tive o privilégio de assistir, mas com minha filha eu consegui estar lá na sala de cirurgia e eu pude assistir. Eu lembro que Edma estava deitada lá no leito e colocaram uma cortina na parte de cima da barriga dela, cobrindo para que ela não pudesse olhar. E eu estava do outro lado, esperando para ver minha neném nascer. E eu todo alegre, feliz, até que eu vi o bisturi. E o médico pegou o bisturi, foi lá na barriga da minha esposa, e ele deu um corte, e eu... E eu não me preparava psicologicamente para aquele momento, eu não sabia como era a primeira vez. E quando ele cortou uma vez, eu pensei que era só aquilo aqui. Era só a primeira camada. Depois ele cortou de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Era tanta de camada.
Eu não sei quantos cortes ele teve que fazer, mas foram várias camadas que tinham que ser rompidas para finalmente chegar no bebê. E eu lembro, queridos, quando eu estava refletindo sobre isso, eu lembrei da construção. Porque por muitas vezes eu chegava, por exemplo, na conferência de ministros, e todo mundo sabia que eu estava em construção há anos. E eu chegava na conferência, eu recebia palavras proféticas. Mama Jam mesmo, era quase anual. E as pessoas diziam, olha, vai ser mais rápido do que você imagina. E eu pensei, eu duvido. Mas disseram, vai ser sobrenatural. Deus está trazendo do norte, do sul, do leste, do oeste. E aí os anos foram passando. E outra conferência de ministros. E vinham as palavras. E aparentemente, é como se a coisa fosse lenta, enganchada, sem sair do lugar. Mas o que eu não sabia era que com cada palavra profética, em cada conferência dessa, mais uma camada estava sendo cortada. O bebê ainda estava alojado no mesmo lugar, mas mais um corte estava sendo feito. Mais um ano, mais uma profecia, mais um corte estava. E queridos, eu não sei se talvez algumas coisas não nasceram ainda, porque o parto vai ser cesariano. Mas uma coisa que eu sei, é de um jeito ou de outro, o bebê vai nascer. Aleluia. Você pode ficar em pé. Levante suas mãos para o céu e declare comigo, o bebê vai nascer. Aleluia. Vamos levantar nossas mãos, vamos dar graças a Ele nesse momento. Eu não queria encerrar esse momento meu sem que a gente fizesse algo no reino do Espírito. Meu Pai, o Senhor nos reuniu neste lugar para falar daquilo que é importante para Ti. Na verdade, nós falamos que esta é uma visão da Verbo da Vida, que esse é um sonho nosso, mas na verdade não é. É um sonho Teu, é uma visão Tua. Nós nada mais somos do que mensageiros, do que office boys, fazendo o serviço daquilo que o Senhor projetou. Agora, nesse momento, meu Pai, antes até de pedir uma coisa sequer, nós queremos Te agradecer. Levante suas mãos agora e comece a agradecer a Ele. Queremos Te agradecer, meu Pai, por cada centavo, por cada tijolo, por cada pedaço de carpete, por cada equipamento de som, pelas luminárias, pelo revestimento. Oh, meu Pai, por cada cadeira. Obrigado, Senhor, por esse milagre. Nós estamos em pé, dentro de um milagre. Graças a Ti. Obrigado, Senhor. Nós não vamos perder o foco. Não vamos esquecer de reconhecer os Teus feitos só por causa de uma pequena porcentagem que falta. Agora, meu Pai, eu Te dou graças, porque não é que 80% chegou, que 20% não vai. Nós falamos agora para as coisas que precisam ainda ser feitas, as coisas que ainda precisam ser terminadas. E nós declaramos: recurso, venha em nome de Jesus. Pessoas apareçam
No nome de Jesus Cristo. Chamamos à existência a tudo que está faltando. No nome de Jesus. Pai, eu te dou graças neste exato momento por estar falando com corações, movendo pessoas. Para algumas pessoas o Senhor vai instruir sobre finanças, mas para outras o Senhor vai instruir com ideias. Mas eu te dou graças, Pai, que nessa multiforme graça de Deus, o Senhor está soprando. E não vai ser sobrenatural. Mas eu ouço no meu espírito as palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: tendo começado no espírito, é que terminarão na carne. Não, essa obra começou no Espírito e ela vai terminar no Espírito. Te damos graças, meu Pai. E Pastor João, eu queria orar pela sua vida junto com Janaína, por favor. Edma, venha me acompanhar, por favor. Meu Pai, eu oro sobre esse casal agora. Eu lembro quando Moisés impôs as mãos sobre Josué. A Bíblia diz que o mesmo espírito de sabedoria que estava sobre ele passou para Josué. Então existe um espírito de sabedoria. E em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças, Pai, por esse espírito sendo liberado na vida deles. Conhecimento e sabedoria sobrenatural que não podia ser humano. Simplesmente sabendo o que fazer, quando fazer e como fazer. E Senhor, que respalda eles com a tua força e a tua graça, para aguentar o tronco, para encarar os montes grandes que ainda vão querer se apresentar. E eu oro, meu Pai, por obreiros que ao invés de criticar, vão apoiar, vão abraçar esse casal e esta visão. E vão declarar não apenas com suas palavras, mas também com as suas vidas: eu estou junto contigo. Eu sinto o Espírito de Deus dizendo que vocês serão mais respaldados nessa última etapa do que em todas as outras etapas juntas. Vai ser leve. E outra coisa, assim como eu estou falando da minha experiência para vocês, o Senhor vai lhes usar para ajudar a muitos. Todo o sofrimento, todo o sufoco, Deus vai transformar em testemunho e libertação para ministros e pastores espalhados por esse país e afora. Então saiba que não foi nada em vão. E eu sinto o Espírito dizendo: a tua recompensa individual será grande. Porque como você cuidou da minha casa, eu cuidarei da tua, diz o Senhor. Prepare-se também por esses mesmos milagres financeiros e sobrenaturais vindo sobre vocês e sobre a sua casa, diz o Senhor. Receba agora em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Te amamos e cremos.
Aleluia. Levante suas mãos. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Aleluia. Obrigado, Pai. O Senhor é fiel. Lá na frente vamos olhar para esse dia e lembrar do que foi dito e do que foi feito. E grande será a celebração. Amém? Muito obrigado. Glória a Deus.